Antes de mais, quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Alfa e Ômega que neste momento estão nos a escutar por via dessas plataformas e agradecer a Deus por este maravilhoso privilégio de poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, vamos proceder com uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos. Tome conta e tome a dianteira. E que, Senhor meu Deus, tudo quanto será dito aqui seja da proveniência do poder do Espírito Santo, para que os ouvintes, ao ouvirem esta palavra, sintam que sim, vem de Ti, para que o Seu nome, Senhor, seja glorificado. E que esta mensagem possa alcançar as almas às quais o Senhor terá o propósito de alcançar com esta mensagem. Pai amado, oramos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados telespectadores, amados ouvintes da Rádio Alfa e Ômega, estamos aqui neste preciso momento para podermos compartilhar a palavra de Deus através deste pequeno estudo que nós vamos apresentar aqui. O tema da ministração será os princípios para uma pregação eficaz. Aqui estaremos já a abordar sobre alguns dos princípios. É claro que não poderão ser todos neste espaço, mas alguns dos princípios que acredito serem os básicos, os basilares e os importantes na transmissão da palavra de Deus. A palavra do Senhor que será lida será a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 até versículo 5. É com base nesta passagem que vamos ministrar o tema proposto para o dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de versículo 1 a versículo 5. Capítulo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2. Pois nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e grande temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esta é a palavra de Deus, a qual será ministrada neste momento, baseado no tema já proposto, que são os princípios para uma pregação eficaz. Bom, acima de tudo, começar por dizer que esta igreja dos Coríntios, ela foi iniciada pelo ministério do apóstolo Paulo, quase no final da sua segunda viagem missionária. Isso podemos ver, de fato, em Atos capítulo 18, de versículos 1 a 17, narra sobre esse facto. Então, ele chega em Coríntios e inicia a sua atividade missionária pregando a palavra de Deus, primeiro, como era do costume, aos judeus, mas uma vez estes o rejeitando, então passou para os gentios, ainda dentro do contexto de Coríntio. E ele passou lá 18 meses ministrando, preparando obreiros e assim os instituindo. Após isso, ele então parte para Éfeso, no prosseguimento da sua viagem missionária. Então, uma vez lá, ele ouve a situação dos coríntios, que, na verdade, ela, em primeiro lugar, foi uma igreja bem abençoada por Deus em vários aspectos. E o capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, ela nos traz esse retrato de uma igreja
que aparentemente era bem abençoada, porque ela não lhes faltava algum dom, por isso mesmo que acreditamos que era uma igreja de fato abençoada. Porque uma igreja na qual todos os dons estão se manifestando, então, a priori, nós podemos pressupor que essa igreja é de fato abençoada. Mas, pouco tempo depois, ainda na sua meninice espiritual, eles começam a se desviar. Daí que nós encontramos vários problemas que foram surgindo na igreja de Coríntio. Assim como também nós hoje, quando iniciamos uma atividade, vários problemas aí começam a surgir. Dentre tantos problemas que foram surgindo, que não vou narrar todos, eu vou me focar mais na primeira questão grande que ela aconteceu, que é das divisões. Amados, se me foco nessa questão das divisões, é porque são as divisões que elas criam muito mais problemas dentro do corpo de Cristo. Olhando bem para essa questão das divisões, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, nós vamos encontrar que os irmãos estavam tendendo a cultuar personalidades, isto é, inclinarem-se para as pessoas e não propriamente para as mensagens. Essa questão resultou pelo fato da mentalidade anterior dos coríntios, em que eles valorizavam muito a questão do conhecimento, a questão da eloquência, porque na verdade naquela época haviam escolas de filosofia, onde haviam lá filósofos que pregavam nas praças e conquistavam os corações dos homens com as suas eloquências, com a sua retórica, com a exibição dos seus conhecimentos. Inclusive, alguns até granjeavam dinheiro por conta dessas filosofias. Então, uma vez que os coríntios também estavam sob este contexto, quando eles se convertem, então trazem ainda essa mentalidade. E quando aparecem os servos de Deus pregando, e certamente que cada um tem a sua forma de pregar, e começaram a aparecer esse tipo de divisões, em que alguns diziam que eu sou de Apolo, outros de Cefas, outro de Paulo, e assim como outros também de Cristo. Então, essas divisões começaram a surgir. É com base nessas divisões que nós nos centramos, porque, amados, é possível que as igrejas vivam com problemas. Aliás, não conheço nenhuma igreja sem problemas. Mas a questão não está nos problemas. Porque é possível que, com esses mesmos problemas, as pessoas com base na fé em Cristo, elas continuam a desenvolver a sua fé. A questão maior que está é quando começam a se dividir pelo corpo de Cristo. Eu recordo muito bem algum servo de Deus que costuma realmente dizer, e muito bem dito, que não há nenhuma força capaz de destruir uma igreja unida. As igrejas podem viver com problemas e continuarem assim, mas quando começam a entrar divisões dentro do corpo de Cristo, aí então o problema torna-se sério. Eu queria apelar também às lideranças, aos pastores, e principalmente também aqueles que estão nas igrejas emergentes, em que precisam prestar muito bem atenção neste aspecto. Quando começam a perceber-se de focos de divisões, então o problema precisa ser atacado de imediato. É o que os coríntios não estavam fazendo, daí que Paulo ter essa preocupação, então, de escrevê-los para que pudesse lhes fazer perceber que as divisões são um problema muito sério dentro do corpo de Cristo. Então, uma vez já percebido que os coríntios estavam tendentes a se colocarem diante dos homens, é quando ele, então, na sua carta, traz um princípio em que ele precisava corrigir essa mesma mentalidade dos cristãos. O que hoje também nós precisamos, de fato, de corrigir essa mentalidade de divisões. Não ter que prestar comunhão com outros irmãos crentes e salvos em Cristo, simplesmente porque não são da minha denominação. Isso realmente
torna-se um problema muito sério. Então, com base nesta passagem, nós vamos encontrar aqui alguns princípios da pregação que devem ser prestados atenção no ato da ministração. Na passagem lida, nos versículos 1 e 2, Paulo nos traz o conteúdo da sua mensagem, aquilo que realmente importa em que se pregue. No versículo 3 e 4, ele nos traz as atitudes corretas perante essa ministração do conteúdo da mensagem bíblica. Olhando para o versículo 5, ele então vai nos trazer a finalidade dessa mensagem toda. Em forma de esboço, seria esse o esquema que Paulo vai nos trazer, ou podemos observar dentro desta passagem. Ora, ele diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O verbo aqui de anunciar, ela nos traz uma profundidade tão grande, nos traz uma ideia de um anúncio do evangelho completo, em que não pudesse faltar nada. Traz-nos um anúncio de uma forma muito profunda, muito preocupada em trazer a mensagem da salvação. E quando ele fala do testemunho de Deus, nós precisamos de perceber que testemunho é esse. Nos manuscritos, na sua variedade, nós podemos encontrar duas palavras que retratam a palavra testemunho. Uma delas é martírio. Nesse contexto, quando ele fala, se formos a considerar as versões que trazem martírio, nós podemos entender sendo Deus testemunhando do seu Filho. Então, isso podemos encontrar em 1ª carta de João, capítulo 5, versos 9 a 11. Nessa passagem retrata muito bem a ideia do testemunho de Deus em relação ao seu Filho. E é exatamente isso que Paulo pregava. Era esse testemunho de Deus, do seu Filho, que ele tinha a preocupação de pregar. A segunda palavra seria mistério. Tem outras versões que trazem mistério, que na verdade essas duas palavras, elas estão muito próximas uma da outra. No sentido de mistério, seria percebermos que Paulo está trazendo uma mensagem que outrora estava oculta em Deus, mas no seu devido tempo, ele então revela aos homens através do ministério de Paulo. Isso podemos ver em Efésios capítulo 3, versos 6 e 9, assim como Colossenses 1, 26. É nessa situação que ele vai testemunhando. O anúncio que ele faz não é sobre as filosofias, não é sobre as ostentações de linguagem, mas sim é sobre o testemunho de Deus, que em Cristo Jesus há vida para todos aqueles que o aceitam. Indo mais além, ele quando fala disso, ele fala de que modo ele então pregou esse testemunho, essa mensagem. Ele diz que quando ele foi ter com eles, não foi com sublimidade de palavras ou sabedoria. Isso ele estava contrastando aquilo que era o costume dos coríntios, em que eles estavam habituados a olharem ou por outra, a se aterem ao conhecimento, à sabedoria, mas era uma sabedoria humana. Mas ele diz que decidiu nada saber senão a Cristo e este crucificado. Não significando que ele não soubesse mais nada, mas que ele estava querendo dizer que o centro e o foco da sua mensagem seria Cristo Jesus e nada mais, porque essa era a tarefa que ele de fato tinha para entregar aos coríntios. Ele contrastando isso, porque na verdade para eles lá a mensagem da cruz era loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos é o poder de Deus, aleluia. E esse poder mesmo em que ele, Paulo, reconhece em Romanos 1, verso 16, que ele não se envergonhava do evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia.
É nesse contexto, então, que ele entra no próprio conteúdo da mensagem, isto é, Cristo e este crucificado. Olhando para a questão da cruz, amados, é preciso que nós entendamos muito bem. É na mensagem da cruz onde está o epicentro de tudo quanto se resume o nosso cristianismo. E olhando para o significado da cruz, a Bíblia, na sua totalidade, ela nos traz aquilo que seriam as mensagens profundas que podemos tirá-las da cruz do Calvário, isto é, de Cristo Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário. Bom, nós podemos olhar o significado da cruz no contexto de ser um lugar da maldição. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, ele mesmo diz: maldito aquele que está pendurado no madeiro. Ele nessa altura estava citando Deuteronômio capítulo 21, verso 23. O que quer dizer que Cristo Jesus na cruz do Calvário foi feito maldição por nós. É muito profundo, amados, para nós podermos refletir sobre aquilo que Cristo Jesus fez. Uma pessoa que era da glória, tinha tudo na glória, deixou tudo, conforme Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, e veio a este mundo para se tornar maldito por minha causa e por causa do irmão. É motivo para nós refletirmos sobre esta mensagem e não tornar esta graça em vão. Ela é de graça, mas não é barata, porque custou o sangue de Cristo. Na cruz do Calvário, também podemos ver Deus expondo a profundidade do plano da redenção desde a eternidade. Portanto, ao se executar Cristo Jesus na cruz, então estava sendo concretizado o plano que já havia sido feito muito antes da fundação do mundo. E é por isso mesmo nós podemos ver que na mesma cruz, ali também pode se revelar o poder e a sabedoria de Deus. Porque na verdade não tinha muita concepção em que o Filho de Deus, amando o seu Filho, lhe trouxesse para lhe pendurar na cruz do Calvário. Mas é ali onde estava o centro da sabedoria de Deus. Sabedoria essa que para os que se perdem é loucura, mas para nós, graças a Deus, é o poder de Deus. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Espero que o sentimento que o irmão e a irmã tenham seja de fato isso e possamos viver, possamos encarnar esta mensagem e assim vivermos o nosso dia a dia. Ainda nessa sequência, a mensagem que nós podemos ver na cruz é que Deus estava trazendo juízo sobre o orgulho humano. Porque uma das coisas que afeta o homem é o orgulho. De facto, para o mundo grego, de facto, para os próprios judeus, era inconcebível que as pessoas pudessem se prostrar diante daquele que foi crucificado na cruz. Porque para eles, nesse caso os judeus, esse era tido como impostor. Estou a falar dos fariseus, estou a falar dos saduceus e aqueles todos que estavam em frente do processo judaico. Então, nesse caso, eles tinham ele como uma pessoa indesejável, uma pessoa sem formosura, conheciam a ele, era filho de José e Maria, era um carpinteiro. Para a mente deles não era concebível que eles pudessem se render a esse Jesus como sendo o Messias, mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele em Cristo Jesus, pendurado na cruz, todo orgulho humano foi derrotado. Por quê? Porque todos nós, seja pequenos, sejamos grandes, devemos nos render diante daquele que é agora Senhor dos senhores e Rei dos reis, conforme a palavra de Deus nos pode mostrar. Ainda também, prosseguindo com o significado, na cruz do Calvário, nós podemos olhar o ato de autonegação de nós próprios. Em Lucas capítulo 9, verso 23, a palavra de Deus nos diz que aquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si próprio e tome a sua cruz dia após dia e siga a Jesus. Então, o que quer dizer que, olhando para a cruz do Calvário, então nos traz
o sentimento de que, de fato, uma vez Cristo Jesus tendo me comprado pelo meu sangue, a minha vida já não pertence a mim, como diz Paulo aos Gálatas. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. E nesse sentido, eu devo carregar a minha cruz dia após dia. O carregar a cruz significa que, uma vez que a cruz significava a morte, nesse contexto seria autonegar-me, eu me esvaziar de mim mesmo, no sentido de a minha vida já não me pertence mais, mas sim pertence àquele que me comprou com o seu precioso sangue. Daí que dia após dia eu tenho que sacrificar, eu tenho que entregar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que será, nesse caso, o meu culto racional. É nesse contexto que nós também, na cruz do Calvário, temos a base da nossa vitória sobre o pecado. Aleluia! O pecado foi derrotado na cruz do Calvário. E também na cruz do Calvário nós temos a base para a nossa vida de santificação. Isso Paulo explica em Romanos capítulo 6. É na cruz do Calvário, amados, que o diabo foi julgado, o diabo foi derrotado. É por essa razão que, se formos a perceber ao longo da história, Satanás sempre buscou tirar Jesus da cruz do Calvário. Mas Cristo Jesus, ele foi vencedor. A quando do nascimento de Jesus, Herodes perseguiu as crianças, matou-as, mas o plano era a busca de matar Jesus. Tudo isso com o plano futuro de não permitir que Jesus subisse na cruz. Quando Jesus, ele foi batizado e foi levado para o deserto e o diabo foi lhe tentando. Na verdade, o plano maior de Satanás era de impedir que Jesus chegasse na cruz. Porque ele sabia, embora não soubesse tudo, mas ele sabia que seria na cruz do Calvário em que tudo estaria consumado. Então, nesse processo, ele lhe tenta de várias formas, mas, graças a Deus, ele resiste. Ao longo do seu ministério, nós vemos também o diabo usando Pedro para que impedisse que Jesus fosse morto. Mas Jesus próprio, ele expulsou Satanás em Pedro, porque Satanás não cogitava as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Indo mais à frente, quando chegou a vez da crucificação, amados, nós olhamos aquele cenário ali na cruz, vamos ver que existiam os fariseus, existiam os príncipes dos sacerdotes, em que eles blasfemavam de Cristo Jesus. E eles incitavam Jesus para descer da cruz. Mas, aleluia, graças a Deus, que Jesus não cedeu. E também havia outro que estavam ao redor, buscavam também tirar Jesus da cruz, mas ainda assim não conseguiu. Como se Satanás não estivesse satisfeito, ele vai usando um dos pecadores que também estavam pendurados também na cruz, o do lado esquerdo, também blasfemou de Jesus, mas graças a Deus, Jesus disse que estava consumado. Então, ali na cruz do Calvário, nós então encontramos tudo quanto é a nossa vitória. Por isso, toda a pregação nossa, tudo quanto nós somos, nós devemos olhar para a cruz do Calvário, em contrapartida com as pregações que nós temos hoje, em que elas nos trazem uma mensagem ao gosto da clientela, onde nos traz uma mensagem em que ela tem que se acomodar às vontades dos homens. Mas não, amados, a mensagem continua válida até hoje. A cruz de Calvário, onde Cristo Jesus foi crucificado. Aleluia. E ele, Paulo, mais adiante, ele mostra as atitudes pelas quais ele foi trazendo essa mensagem. Ele diz que ele veio em fraqueza, temor e grande tremor. Na sua fraqueza, nós podemos encontrar várias ideias sobre essa questão. Podia ser a fraqueza física, porque nós sabemos como Paulo passou. Mas também em temor e em tremor. Por quê? Porque ele sabia que seria uma pessoa inadequada, seria uma pessoa incapaz, olhando para a responsabilidade do que é transportar esta mensagem, este tesouro ao povo. Assim como eu e amado irmão, nós devemos sentir grande responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos para podermos passar ao povo que ainda precisa. E nessa sequência ainda, ele depois, mais tarde, vai nos mostrar o motivo pelo qual ele, então,
deve trazer essa mensagem. Ele diz que esta mensagem ele a traz para que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria humana. Aleluia. Amados, é nesse contexto em que Paulo, quando ele foi aos Coríntios, ele foi lá não para exibição, não para se autoproclamar, assim como faziam os filósofos daquela época, assim como fazem hoje também muitos dos que proclamam o Evangelho para se autoproclamarem, para se mostrarem. Nós devemos, em espírito de humildade, nós devemos, em espírito de submissão, trazermos esta mensagem, porque é uma mensagem que nos traz a salvação para aqueles que realmente estão nos ouvindo. A sabedoria, não porque Paulo não pudesse ser sábio, não porque não se pudesse usar a sabedoria, porque de fato em outras passagens o próprio Paulo era uma pessoa altamente intelectual, todos nós sabemos isso, mas ele não quis fazer o uso do intelectualismo humano, porque ele mesmo sabia que o intelectualismo humano, a sabedoria humana, as filosofias deste mundo não levariam ninguém à salvação, senão a mensagem central que é Cristo Jesus e ele crucificado na cruz do Calvário. Aleluia. E ele o fez no poder do Espírito Santo. Amados, ele quando trazia esta palavra, ele tinha consciência de que ele, ao trazer essa palavra, não traria por ele mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo. Porque é o poder do Espírito Santo em que a fé deles devia estar apoiado. Porque no poder do Espírito Santo é o mesmo poder que Paulo usava para pregar, e é o mesmo poder do Espírito Santo que ele convencia os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então, é o Espírito Santo que realmente traz a convicção ao coração humano. E muitas das vezes, e ultimamente, o que tem acontecido é que quando nós passamos a mensagem aos não convertidos, aos que ainda estão de fora, procuramos meios de sofisticar a mensagem, procuramos meios de embelezar a mensagem, parece estarmos a reforçar a mensagem. É como se disséssemos assim: olha, Espírito Santo, tudo bem, o Senhor tem poder para isso, mas veja lá, há aqui uma situação em que se eu for a colocar, pode ajudar. E na verdade o que é que está a acontecer? É que nós podemos estar a ter pessoas dentro da igreja, mas não regeneradas, não convencidas de fato. O que vai acontecer será viver ainda nas práticas antigas, ainda dentro da igreja. E isso trará problemas muito sérios que provavelmente possam ser os mesmos que aconteceram com a igreja de Coríntio. Então, é no poder do Espírito Santo que Paulo trouxe essa mensagem. E é uma lição para nós também, tanto nos púlpitos das igrejas, assim como nos estudos bíblicos, assim como em quaisquer situações, mesmo até no testemunhar de Jesus aos do mundo, nós devemos fazê-lo no poder do Espírito Santo. E deixar o Espírito Santo trabalhar nos corações das pessoas e não nós mesmos tentarmos convencer as pessoas. É o Espírito Santo. E ele o fez isso de modo a que a fé dos coríntios, assim como a nossa fé, não se apoiasse, não se sustentasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. É aí então onde, de fato, devemos nos concentrar. Porque a fé, amados, a mesma fé que o Espírito Santo nos convence e nos traz nos nossos corações, não é uma manifestação intelectual, não é uma questão do nosso intelecto, não, mas sim ele é o resultado da ação direta do Espírito Santo dentro do meu coração. É ele que me convence de que sim, eu sou um reles pecador e eu sou fadado a ir ao inferno, mas ainda assim há uma esperança. Eu sou um pecador sim, mas Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele pagou a penalidade dos meus pecados. Aleluia. Quem me dera, amado irmão, amada irmã, que pudesse ter esta consciência. Hoje em dia muitos ainda blasfemam, hoje em dia muitos ainda vituperam, hoje em dia muitos ainda falam tanta coisa deste Jesus.
Mas, amados, a graça de Deus ainda está aberta, o poder de Deus ainda está se manifestando, mas esta graça um dia vai acabar, a porta vai se fechando e nessa altura buscaremos a palavra de ponta a ponta, essa palavra já não acharemos. Por isso, amados, é tempo de nós nos conscientizarmos da necessidade de podermos ter esta fé baseada na palavra de Deus, que nos apresenta Cristo Jesus crucificado na cruz. A nossa fé deve ser apoiada no poder de Deus e isso vai excluir a sabedoria humana. Amados, a sabedoria humana não nos leva a sítio nenhum. É daí que nós podemos ver esta mensagem tão útil para hoje em dia, em que a pregação deve ser centrada em Cristo Jesus e este crucificado. Todos os subtemas, tudo quanto vem ao redor, então tem que ter como foco, assim como Paulo tinha, Cristo e este crucificado. Não há possibilidade nenhuma de adulterar esta verdade, ela deve permanecer firme. E, amados, hoje, no contexto em que nós estamos a viver, em que a apostasia está às portas, ela está se desenvolvendo, precisamos de fato nos ater àquilo que é a mensagem. Os pregadores, os pastores, a liderança e a igreja nunca em nenhum momento deve vender essa verdade, mas sim deve reter essa verdade, custe o que custar. E assim Deus irá proclamar a sua palavra. Nesta passagem, amados irmãos, nós podemos aprender o seguinte, que Cristo, ele é o centro, o âmago, o foco da nossa mensagem. Nunca devemos nos esquecer deste pormenor em quaisquer circunstâncias. A mesma mensagem, ela deve ser feita com toda a sinceridade do coração, pensando e observando que ela é uma mensagem que nos traz vida e vida em abundância. E também, ao mesmo tempo, devemos evitar o máximo possível as artimanhas, os truques humanos para podermos conquistar as almas, falsificando a palavra de Deus. Mas sim, devemos falar a verdade. E toda a pregação deve ser feita na inteireza e na dependência do poder do Espírito Santo. Aleluia! Esta é a mensagem de Deus. Eu quero conclamar, amado irmão, amada irmã, onde quer que esteja, onde quer que me ouça, amado, esta é a palavra de Deus. Crente em Cristo Jesus, estando na igreja, não é tempo de brincar, mas olhando ainda para Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque esta mensagem continua verdadeira, continua recente, continua tão importante quanto foi na época em que Paulo escreveu aos Coríntios. Que Deus realmente nos possa abençoar nesta mensagem de Deus. Espero que Deus possa confirmar a sua palavra e que onde quer que o irmão esteja, se estiver a ouvir esta palavra, amado irmão, amada irmã, este é o tempo da salvação, este é o momento certo. Creia em Cristo Jesus, aceite que o Espírito Santo fale no seu coração e ouça a voz de Deus. E assim, creia em Cristo Jesus. E assim o irmão terá um lugar reservado a quando da vinda de Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, nosso Deus, por esta mensagem. Esperando, ó Pai, que continue sendo uma mensagem relevante para as nossas igrejas, para tudo quanto é o cristianismo, pois é o centro. Tirando, Senhor meu Deus, a mensagem da cruz, desmorona-se todo o cristianismo. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem e por ela, Pai, nos ensine tudo quanto o Senhor pretende nas nossas vidas. No nome de Jesus oramos com ação de graças. Amém.